Olá, meus amigos, o Natal está se aproximando e se eu dissesse para você que tem um jogo sobre o Natal, não sobre Papai Noel, como tantos aí para o Mega Drive e Super Nintendo, mas um jogo sobre o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sim, esse jogo existe e é sobre ele que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu quero apresentar essa relíquia, essa raridade para vocês, é algo bem curioso, bem interessante mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então acompanhe o vídeo até o final e conheça esse jogo sobre o verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Sou o Pastor Luiz Miguel e você está no canal Muito Além dos Videogames. Pois este jogo sobre o Natal, ele é chamado King of Kings, The Early Years, ou Rei dos Reis, os primeiros anos. É um jogo de videogame produzido pela Wisdom Tree, uma empresa que lançou vários jogos bíblicos e cristãos no final dos anos 80 e início dos anos 90 para o Nintendinho, o NES, e também para o Mega Drive, um para o Super Nintendo e alguns ports deles para os PCs. A empresa existe até hoje. Produziu jogos não licenciados, não tinha licença da Nintendo para isso. Tem uma história bem curiosa e interessante por trás, eu espero contar em outros vídeos aqui para vocês. Mas em 1991 ela lançou esse jogo exclusivo para o Nintendinho sobre Jesus Cristo. É um jogo dos melhores que ela lançou. A maioria dos jogos dessa empresa não são tão bons, apesar de serem interessantes, curiosos, divertidos e chamam a atenção pela temática, jogos baseados nas histórias bíblicas ou com um contexto cristão, digamos assim. Mas com certeza dos que eu joguei, o melhor deles é este sobre Jesus, sobre o primeiro Natal. Então, King of Kings, The Early Years, são 3 pequenas aventuras. Parece que era a tendência da empresa lançar jogos assim, com pequenas aventuras, como se fossem as fases. Então, eles, como o próprio nome diz, relatam os primeiros anos da vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, na primeira aventura, que é chamada de Os Homens Sábios, nós controlamos os magos que vão do Oriente visitar o rei recém-nascido. E nós controlamos ali, em cada fase, um dos magos em cima do camelo e vencendo inimigos, atravessando perigos pelos desertos para chegar até Jerusalém. Então, ali nós controlamos o camelo e ele atira alguma coisa da boca para derrotar os inimigos. E coletamos pergaminhos durante as fases, os quais temos versículos bíblicos e algumas perguntas bíblicas para responder. Sobre textos alternativos, não tem ligação direta com a história, mas são versículos bíblicos na versão King James. É a parte mais longa do jogo, é essa dos magos. Então as fases são bem grandes. A segunda aventura, nós controlamos José e Maria e o menino Jesus em cima do burrinho, do jumentinho. Então, fugindo para o Egito para salvar a vida do menino Jesus, do rei Herodes, que queria matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, a jogabilidade é bem parecida com a anterior, só que ao invés de controlar um camelo, nós controlamos o jumentinho. Então, nós temos que guiar ali aquele animal que está levando a Sagrada Família, para o Egito, e desviar de obstáculos, derrotar inimigos, fugir de adversários para manter o menino Jesus a salvo. Também é bem interessante, bem gostoso de jogar, e essa fase é um pouco menor que a anterior dos Homens Sábios. E por fim chegamos na terceira e última fase, na qual controlamos no primeiro momento José e depois Maria, que estão voltando para Jerusalém para encontrar o menino Jesus que ficou lá com seus 12 anos. E depois que eles foram para o templo adorar e voltam para casa, esquecem Jesus, ele fica lá no templo conversando com os doutores da lei, e José e Maria então têm que reencontrar. Então a fase tenta retratar esse momento, controlando os dois alternados, desviando de obstáculos, e em todas as fases, todos os 3 capítulos do jogo, nós recolhemos estes pergaminhos com versículos bíblicos. Para ficar com o pergaminho, temos que acertar a pergunta, responder corretamente. E aí o pergaminho se torna como se fosse um ponto de vida
para o jogador durante a aventura. É um jogo de aventura e plataforma em 2 dimensões, do mesmo estilo de Super Mario e a maioria dos jogos daquela época. Os gráficos são bem bonitos, a pixel art é bem legal, é bem bonito assim. Foi algo bem feito pela empresa. A jogabilidade é razoável, dá para jogar e é um jogo gostoso de se jogar, bem divertido. Só que ele é cansativo, o ponto negativo é ele é cansativo, é muito demorado. Talvez se as fases fossem menores, mais diretas e os capítulos divididos em várias fases, talvez isso agradasse mais o jogador. No início do jogo você pode escolher entre 2 dificuldades, normal e fácil, e você pode também escolher se você quer a música ligada ou desligada. Sobre a parte musical, os efeitos sonoros são básicos, são simples, são aceitáveis e a música é bem legal, porque são músicas conhecidas, natalinas, músicas clássicas assim sobre a temática do Natal. Na primeira fase dos magos, nós temos a música Nós Três Reis, ou We Three Kings. Na segunda fase, quando fugimos com o Jesus para o Egito, nós temos a música Falai pelas Montanhas, ou Go Tell It on the Mountain. E na última fase, quando controlamos José e Maria buscando Jesus no templo, nós temos a música Quem é o menino a repousar nos braços de Maria, ou Greensleeves. Então olha que interessante as músicas que tocam durante o jogo, é bem bonito, é bem gostoso a forma como eles conseguiram fazer ali com as limitações do hardware do Nintendinho. E para quem conhece as músicas fica claro na hora e a gente começa a cantarolar e a lembrar destes hinos, destas músicas natalinas, dessas músicas cristãs que apontam para Jesus. Uma parte muito boa do jogo, muito interessante mesmo. Então ele foi lançado lá em 1991 em formato físico, em cartucho, um cartucho bem bonito. Ele tem 2 caixas, 2 capas, 2 labels do cartucho, e eles eram vendidos, assim como os demais jogos da WisdomTree, em lojas cristãs, livrarias cristãs, junto com livros e CDs de hinos e coisas assim, porque não eram vendidos nas lojas normais de brinquedos ou de videogames. Então esse jogo com certeza é o melhor da WisdomTree, e ele é interessante por ser um jogo que fala sobre Jesus. Nós não controlamos Jesus diretamente, mas personagens ali ao seu redor e ele está envolvido. Sempre tem uma cena ou outra no decorrer do jogo, seja no começo e no final principalmente, é bem legal. Nós encontramos ali o menino Jesus no templo ao lado dos doutores, conversando sobre a palavra de Deus. E assim que termina, nós temos uma mensagem que eu até anotei aqui para falar para vocês. Quando concluímos o jogo, a tela final diz assim: parabéns, você venceu. Mas para vencer uma vida vitoriosa, você precisa entregar o seu coração para Jesus Cristo. Consulte o final do nosso manual. Então tinha um manual de instruções do jogo com várias coisas, dentre elas uma mensagem evangelística, falando para o jogador confiar em Jesus como seu Salvador. Olha que coisa interessante, diferente e muito bom, né? Eu gostei bastante quando eu vi esta cena no final do jogo. E aí tem também a cena no início, o menino ali na manjedoura e José e Maria ao redor dele ali. É uma imagem bem bonita. E então o jogo chama atenção, vale a pena conhecer se você tiver a oportunidade. O cartucho hoje é bem raro, os colecionadores correm atrás desses jogos da WisdomTree e de vez em quando aparece um outro no eBay. Aqui no Brasil algumas pessoas jogaram, não foi muito comum. Eu sinto por não ter conhecido esses jogos na época, teria sido incrível para mim, para minha família, eu teria gostado demais, minha mãe também com certeza, e eu teria jogado muito no meu Turbo Game, mas só fui conhecer depois de adulto. Mas dá para jogar nos emuladores. Tem um console que eles lançaram que é um controle parecido com o do NES, e você conecta na televisão e tem todos os jogos que foram lançados por Nintendinho ali. E alguns jogos da WisdomTree são disponibilizados aí na Steam e outras plataformas. Então vale a pena conhecer, mesmo que através de um vídeo no YouTube ou aqui do nosso vídeo, o jogo King of Kings The Early Years, que narra os primeiros anos da vida de Jesus, o nosso Salvador. Então,
Eu termino este vídeo aqui recomendando este game de 1991 e com a mensagem que a WisdomTree deixou lá no jogo. Eu deixo para você. É muito bom jogar videogame e vencer nos games, mas para vencer na vida é só tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Ele é o verdadeiro sentido do Natal, Ele é o verdadeiro Natal. Então Deus abençoe a todos e um Feliz Natal com Jesus Cristo, Rei dos Reis, no seu coração. Um forte abraço, até o próximo vídeo.